Quero compartilhar com vocês, quero pedir de presente a atenção de todos vocês. A minha última palavra aqui na casa tinha como título Discípulos Proféticos. Todo mundo lembra essa palavra? Amém? E foi a parte A e a parte B. E na parte B, o próprio apóstolo veio aqui no final, ele fez um decreto com a igreja. Quem estava aqui fez esse decreto? Glória a Deus. Então, essa mensagem, sem sombra de dúvidas, é para você que participou disso, mas também para quem não participou disso. A palavra de Deus, ela fala com todos nós. Amém? E eu quero falar um pouquinho hoje sobre experiências com Deus. Amém? Dá um glória a Deus aí, animado. Quero falar um pouquinho sobre experiências com Deus. Eu pensei um dos pontos daquelas duas mensagens que foram ministradas. Nós investimos tempo em falar das características dos discípulos. E se você é cristão, se você... Vamos trocar o microfone aqui. Dá uma boa noite para quem está ao teu lado, enquanto eu trago o microfone. Fala que bom que você está aqui. E do apóstolo. Amém. Vai dar tudo certo. Aleluia. Fala assim, você está no lugar certo. Eu sei que com esse tempinho é bom ficar em casa. É, não é, gente? Verdade aí, gente. Fala comigo. É bom, não é? Mas melhor ainda é estar na casa de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então eu pensei lá, um dos pontos que eu entendo que é fundamental para que a gente se desenvolva como igreja e que você se desenvolva no relacionamento com Deus, que são as experiências com Deus. Então, se você é cristão, se você reconhece que você é um discípulo de Jesus, você carrega marcas. Amém? Amém? Então existem marcas. Então são várias marcas, mas eu acredito que uma das principais marcas de um discípulo são as experiências que ele tem com Deus. E eu creio em nome de Jesus que a glória de Deus ela se manifesta sobre as nossas vidas e ela traz muitos benefícios, sim ou não? Quando a glória de Deus nos encontra, nós experimentamos muitas vezes uma cura no nosso físico, um milagre dentro da nossa casa, um milagre na área financeira. Tem alguém precisando de milagre aqui, gente? Eu estou precisando de milagre. Mas, queridos, é do desejo do Senhor que eu e você desenvolvamos um relacionamento tão genuíno e profundo com o Senhor, que nós venhamos sempre ter testemunhos de experiências que nós temos com Deus. E uma pergunta que eu sempre faço para mim, olhando as Escrituras, olhando o que Jesus ensinou, a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, a vida dos 72 evangelistas que a gente encontra aqui na Bíblia. Quantas experiências sobrenaturais eles tinham? E, Deus, cadê as experiências sobrenaturais que eu vivo com o Senhor? Então nós precisamos buscar isso, amém? Então fala assim, repita comigo, para ficar todo mundo bem acordado. Eu preciso experimentar a Deus. Então se você quer anotar, o título dessa mensagem é Experimentando a Deus. Ou você pode colocar experiências com Deus. E o meu desejo com essa ministração é te ajudar a construir um trilho para auxiliar na sua busca dessas experiências. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Então, se eu sou um discípulo, se eu caminho com Jesus, eu preciso ter as marcas e eu preciso viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Obviamente que eu não vou investir tempo em ficar determinando e falando qual experiência é uma experiência sobrenatural ou não. Eu entendo que cada um busca o Senhor, cada um tem um relacionamento com Jesus, amém? Então todo mundo desfruta e experimenta a Deus baseado no relacionamento que foi desenvolvido com o Senhor. Amém, querido? Aleluia, está achando o papai dele? Então tem um texto
base aqui, você pode anotar, se você quiser abrir, pode acompanhar aqui. Livro de Oséias, capítulo 6, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Um convite do próprio Deus para todos nós. Oséias 6, 3, que diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Aleluia. Então o próprio Deus, ele deseja que eu e você o buscamos. Amém? Aleluia. E a minha intenção, gente, em compartilhar em alguns minutos aqui, isso aqui com vocês, é que você já não comece pensando, é mais uma palavra que vai me ensinar a buscar Deus. Porque essa palavra ela é muito clichê. Gente, a Bíblia está em todo tempo apontando para esse lugar de um relacionamento genuíno com o Senhor, aonde eu e você desfrutamos de experiências sobrenaturais. Então, a pergunta é, eu não posso olhar para 2023 e pensar, quantas experiências sobrenaturais eu tive com o Senhor? Na verdade, você precisa pensar, nessa última semana, quantas experiências sobrenaturais eu tive com Deus? Amém? Posso ouvir um amém aí bem empolgado? Isso precisa incomodar você, caso você ainda não esteja nesse lugar, nesse nível de relacionamento, aonde você desfruta de experiências sobrenaturais. E eu quero, de alguma maneira, hoje, amém? Então o plano de Deus para a humanidade, ele envolve relacionamento. Apesar da sua grandeza, ele nos fez para si. Então Deus te criou para ele mesmo, amém? Amém? Esse é o principal propósito. E por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Aleluia, aleluia. E por isso é possível ter uma conexão verdadeira com ele. Agora, os relacionamentos, eles são construídos sobre algumas coisas. Todo relacionamento, ele é construído sobre confiança, comunicação, honestidade e muito tempo juntos. Quando se trata de conhecer a Deus, não é diferente. É a partir do conhecimento de Deus que descobrimos nosso maior propósito de vida. Então, queridos, isso tem sido um alerta de Deus para todos nós. Se você começar a analisar e diagnosticar o tempo que nós estamos vivendo, nunca houve tantas igrejas cheias de pessoas vazias. Nunca houve tantas igrejas cheias apenas de multidão, mas vazias de discípulos. Mas uma das principais, o aferidor de medida de você entender quem é uma multidão, quem faz parte da multidão e quem é um discípulo, são as experiências que ele tem com Deus. Amém? E é uma responsabilidade nossa, e em nome de Jesus, essa é uma casa que vai ser uma casa cheia de discípulos de Jesus. Amém? Não apenas da multidão. Por quê? Porque a multidão, ela tem a Bíblia na mão e ela até entende algumas coisas da Bíblia. Mas os discípulos têm uma Bíblia na mão, mas há uma Bíblia no coração, a palavra de Deus no coração. E essa palavra, ela é revelada. E como que essa palavra é revelada para esses discípulos? Num relacionamento genuíno com o Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. É por isso que quando você for ler as Escrituras, você vai perceber que o próprio Jesus foi organizando a maneira que ele entendia como ia ser a igreja. Você vai encontrar ali uma grande multidão. Depois você vai ver que quem acompanhava Jesus era mais ou menos umas 70 pessoas, evangelistas, que eram preparados ali para pregar o evangelho. Depois ele separa 12 apóstolos. Depois ele separa 3 apóstolos próximos dele. E obviamente que Jesus tem as suas... Ele sabe por que ele decidiu isso. E desses 3 apóstolos, ele separa 2 amigos. Então entenda, em nome de Jesus, Deus não deseja apenas que você se torne um discípulo, mas um amigo de Deus. Amém? Amém, gente? Então um dos papéis da igreja é te levar para esse lugar, uma intimidade
tão genuína, tão profunda com Jesus, que você se torne um amigo de Jesus. Amém? É como se você fosse ultrapassando esses estágios. Você já não faz mais parte da multidão. Você teve uma conversão genuína a Jesus Cristo. Você teve a revelação do que Ele fez por você. Então, você não se converteu a uma cura que você recebeu. Mas Deus, Ele usou uma cura que Ele operou em você para te trazer mais perto dEle. Amém? Posso ouvir um aleluia? E é por isso que a gente vê muitas e muitas e muitas pessoas que acabam tendo uma vida e um relacionamento com o Senhor de uma maneira inconstante. Porque, na verdade, a conexão dessa pessoa não é com Jesus, mas é com a cura que Jesus fez. E isso é um perigo. E aonde que nós vemos essa característica? Na multidão. Nós vemos muitas canções que falam sobre isso, a gente já escutou palavras que falam sobre isso, mas a Bíblia mostra, a multidão acompanhava Jesus para ver os sinais, as maravilhas e aqueles milagres. Então, a notícia ia se espalhando, sim ou não? E as pessoas iam seguindo, muitas queriam ver o que estava acontecendo, outras estavam realmente atrás de um milagre e não tem problema nenhum nisso. Mas a própria Bíblia nos mostra que algumas pessoas criam em Jesus, acreditavam em Jesus, e um outro grupo não. Então, o meu papel e o seu papel como discípulos é estarmos nesse ambiente de um relacionamento genuíno e verdadeiro. Amém? Então, eu entendo que Deus nos levantou como discípulos. Somos também evangelistas, nós devemos pregar o evangelho, amém? Mas eu tenho plena convicção que o desejo do Senhor é que eu e você nos tornemos amigos de Deus. Amém? Amém? O desejo do Senhor é que eu e você venhamos desfrutar de uma vida sobrenatural. Conversando com várias pessoas aqui, que eu já tive muito tempo de mesa, várias pessoas já testemunharam situações sobrenaturais. Sim ou não? Tem alguém que já experimentou aí experiências sobrenaturais? Amém. Mas entenda uma coisa, a gente não pode ter um hiato, um espaço de uma experiência para outra. O Jesus que nós cremos é o Jesus que pode se apresentar para você todos os dias. E operar, trazer e operar coisas maravilhosas na sua vida. Amém? Então talvez Ele vai começar a te gerar e promover experiências sobrenaturais no seu negócio, no seu trabalho. É uma casa que você compra, é um milagre, é uma cura que, sei lá, você pode conhecer alguém que já foi em tantos médicos e você começa a crer e você começa a declarar cura sobre essa pessoa ser curada através da sua oração. Isso é algo sobrenatural. Amém? Mas eu entendo também que uma das principais experiências sobrenaturais, eu sei que Deus deseja promover e fazer acontecer dentro de nós. Posso ouvir um amém, gente? Aleluia. Porque pare para pensar comigo. Por que nós muitas vezes oramos e buscamos experiências sobrenaturais? O que é sobrenatural? É o que foge do natural, sim ou não? Então, muitas vezes nós conseguimos experimentar e desfrutar de experiências naturais. Então, conforme eu já dei o exemplo, né? Talvez você está buscando muito adquirir alguma coisa, é um trabalho que você orou e buscou muito, e isso é tremendo, nós testemunhamos, isso é maravilhoso, sim ou não? Então hoje, nós estamos entendendo aqui um caminho para você, se você precisa disso, buscar e experimentar isso. Amém? Posso ouvir um amém? Agora, existe um lugar no Senhor, existe um ambiente, num relacionamento genuíno, é onde o Senhor, Ele não vai simplesmente promover você desfrutar de experiências no campo terreno e material. E isso é importante. Essa igreja precisa, todos nós precisamos, amém? Mas existe um lugar que o próprio Jesus Cristo vai começar a operar algo lá dentro de você. Amém? Porque existem pessoas que carregam pecados de estimação e você abandonar esse pecado é algo completamente sobrenatural. Isso é uma experiência sobrenatural. Posso ouvir um amém? Amém? Sim, muitas pessoas não falam a respeito dessas coisas. Mas a nossa responsabilidade é te conduzir até Jesus Cristo.
E a palavra de Deus está em todo o tempo falando a respeito disso. Então, qual é o sentido de eu buscar Deus para adquirir e conquistar algumas coisas, mas eu não ter o desejo de buscar Deus para me conectar cada vez mais com Ele, conhecer cada vez mais o Senhor ter mais de mim, começar a ministrar o meu coração, começar a moldar o meu caráter? Posso ouvir um amém, gente? Porque pare para pensar. O nosso Deus, o Deus que você crê, o Deus que nós servimos, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele governa sobre todas as coisas, o salmista diz. Ele controla todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Então, para Ele operar um milagre na tua área financeira, na área material, gente, é muito simples para Deus, sim ou não? É muito simples para Deus. Mas para Ele operar algo dentro de você, vai depender da resposta que você dá para o céu e por aquilo que Ele já fez por você. Essa era a hora que vocês tinham que ficar empolgados. Mas são verdades amargas. Gente, de verdade, antes de qualquer coisa, você precisa ansiar e desejar ser um amigo de Jesus. Já parou para pensar? A gente vê o apóstolo João. Alguém que o próprio Deus olha para ele e vê. Eu fiquei imaginando o que ele pensou. Esse aqui é digno da minha confiança. Nossa, nós temos um relacionamento tão profundo. Eu vou contar e eu vou mostrar coisas para ele que eu nunca vou contar e mostrar para ninguém mais. Já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? O que eu aprendo com isso? Que se você buscar Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, dia após dia, o Senhor vai ministrar o seu coração, promover experiências sobrenaturais para você, meu irmão. Para você. A revelação do reino, as chaves do reino de Deus, não são para aqueles que pagam um curso na internet de arrasta para cima, prometendo chaves do reino para você. Mas as chaves do reino de Deus são para aqueles que buscam a Deus, de todo o seu coração, todos os dias, e que se tornam amigos de Deus e dignos da confiança de Deus. Tem alguém aqui comigo, gente? Aleluia. E eu creio que nós vamos chegar nesse lugar, amém? Eu acredito que nós vamos chegar nesse ambiente, nesse lugar. Nós precisamos olhar para as nossas vidas. Chegou ali no domingo, deixa eu olhar. O que eu vivi essa semana? Eu orei por um parente que estava distante e ele foi curado. Eu estava com uma causa dificílima para resolver no meu trabalho. Eu declarei a palavra de Deus e se resolveu. Tem alguém aqui comigo? É nesse lugar que a gente precisa chegar. E eu creio que isso é o que Deus deseja de mim e de você. Aleluia. Amém? Amém. Antes de eu e você aprendermos, né, como conhecer cada vez mais a Deus, que é o que a gente está falando aqui hoje, é necessário saber algumas verdades absolutas sobre Deus. O que nós não podemos jamais esquecer? Primeiramente, que Deus é Pai, amém? Amém? Então o Espírito comunica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então olhe para quem está do seu lado e fala assim: nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai, amém? Aleluia, e nós temos um Pai que nos ama, e um Pai que jamais vai nos abandonar, aleluia, aleluia, essa é a palavra, Ele não vai nos abandonar em nenhum tempo, em nenhum momento, aleluia, porque Ele é perfeito. Segunda verdade absoluta que nós não podemos esquecer, seu plano de redenção é para nos tornar filhos. Então a orfandade, infelizmente, ela está espalhada por aí e impede as pessoas de enxergar Deus como Pai e de desfrutar de um relacionamento genuíno. Então jamais esqueça, o plano de redenção é para tornar eu e você filhos de Deus. Amém? Terceira verdade absoluta, Deus é amor. Olha para quem está aí do seu lado, repita, Deus é amor. Deus é amor. Então amor não é algo que você sente, amor não é uma fumaça, amor não é um sonho, amor é uma pessoa. Deus é amor.
Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus, por isso. Outra verdade absoluta, a sua vontade é sempre o melhor. A vontade de Deus para mim e para você é sempre o melhor. Então, jamais dê ouvidos para as mentiras que ensinam por aí. Que Deus vai pesar a mão sobre você. Alguém já ouviu isso aí? Deus vai pesar a mão sobre você. Gente, Deus é o justo juiz. Aquilo que você planta, você vai colher. O nosso Deus, o nosso Pai, é um Deus amoroso. E a vontade dele para mim, para você, para todos nós, é a melhor. Amém? Amém? A vontade dele é perfeita. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia? Jamais podemos esquecer disso. Outra verdade absoluta. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Deus sabe de todas as coisas. Posso olhar para vocês, para qualquer pessoa. Jamais eu vou saber o que essa pessoa está passando, o que essa pessoa sente. Cada um tem sua vida, cada um tem sua história. O que dói por uma pessoa muitas vezes não é a mesma dor do outro. Mas uma coisa eu sei, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então eu te inspiro, continue buscando, continue orando, continue se entregando para o Senhor. Entregue as suas situações difíceis aos pés da cruz, as causas impossíveis aos pés da cruz. Deus sabe de todas as coisas, meu irmão. Fica firme aí, amém? Amém? Outra verdade absoluta, a orientação dele é sempre correta. Então aquilo que a palavra de Deus nos traz como direção é a verdade. Sempre a direção de Deus é a correta. Amém? Amém? Então, em nome de Jesus, que jamais se levantam questionadores. Homens, vocês podem questionar homens, mas não questionem a palavra de Deus. Nós não podemos questionar a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém? Se você mergulha na palavra de Deus, você vai saber escolher quem você ouve, quem está falando a palavra de Deus. Nossa, o tempo que a gente vive de gente crítica e questionadora. Precisa morrer para si mesmo. Aleluia. Outra verdade absoluta. Deus é poderoso. Deus é todo poderoso. Essas coisas nós sabemos. Mas talvez na rotina do nosso dia a dia, talvez muitas pessoas acabam negligenciando suas disciplinas espirituais, essas verdades vão ficando esquecidas. E nós não podemos esquecer dessas coisas. Porque no momento difícil do nosso dia, nós temos que se lembrar dessas verdades. Amém? É por isso que nós precisamos engolir a palavra de Deus. Posso ouvir um aleluia, gente? Amém? Deus, ele é todo poderoso. O nosso Pai é todo poderoso. Então, não tem causa nenhuma que ele não resolva. Amém? Você vai sair com o coração cheio de fé aqui hoje. Outra verdade absoluta é a introdução, tá, gente? Introdução, mas vai dar tudo certo. Ele pode me capacitar a fazer a sua vontade. Interessante, eu anotei isso porque eu já escutei muitas pessoas falar, puxa, mas como que eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Fazer a vontade de Deus é muito difícil. Já ouviram isso? Ou você já falou isso alguma vez? Nossa, a palavra me impõe tantas coisas. Gente, Deus, ele mesmo te conduz e te ajuda, te capacita a cumprir e a viver a vontade dele sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Pastor, mas é fácil assim? É, irmãos. Nós somos limitados. Você por você não consegue nada. Eu por mim eu não consigo nada. Mas é o Espírito Santo em nós que nos conduz sobre toda a verdade, nos ensina todas as coisas, nos capacita a vencer as nossas tentações, amém? E provações, aleluia. É a ação do Espírito Santo em nós. Dito isso, quero falar algo para você. Eu e você precisamos experimentar a Deus. Amém? Nós precisamos experimentar cada vez mais a Deus.
Eu quero trazer 4 pontos aqui que vão te ajudar a como você experimentar a Deus. Amém? Amém? Aleluia. Deus deseja que você o busque. Ele está esperando isso. Agora, para experimentar a Deus, aprenda a ouvir a sua voz. Primeiro ponto. Se você deseja experimentar a Deus, imagine, gente, você viveu uma vida inteira falando sobre Deus, indo na igreja, falando coisas de Deus, até falando que Ele tem te abençoado, mas não conhecer, literalmente, os mistérios de Deus, não experimentar o que Ele pode fazer na sua vida. Amém? Nós precisamos experimentar a Deus. Deus, Ele não existe para ser compreendido. Tem gente até hoje tentando... É como se fosse, né, um corpo e pega um bisturi e abre o corpo e fica estudando e fica tentando entender e compreender Deus. A gente não vai compreender a Deus, gente. A nossa mente é muito limitada, sim ou não? Ele existe para que você experimente dele. Provar e ver de que o Senhor é bom. Você tem provado a Deus? E é exatamente isso que a palavra está dizendo. É quando você faz lá um prato muito gostoso para alguém, aí você vai lá e come e fala, nossa, que saboroso, que delicioso, né? Alguém comeu coisa gostosa hoje aí, gente? Ontem eu comi. Aleluia. Sabe quando você prova? Aí alguém vai perguntar, o prato que você comeu é bom? Você tem autoridade para falar se é bom ou não, porque você experimentou e provou. Imagine viver uma vida falando do que o irmão tem experimentado. Que terrível isso, né, gente? Tudo bem, glória a Deus, Deus tem cuidado, tem operado bênção sobre a vida do irmão, mas imagine você sempre olhar com aquele pensamento, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Não é isso que Deus deseja. Provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus a ponto de experimentar a Ele. Amém? Aleluia. Porque a experiência do José é dele com Deus. A minha é minha em Deus. A experiência do Marcos com Deus é ele Deus. É o desenvolvimento do relacionamento dele Deus. Mas Deus deseja que nós que somos família e filhos de Deus nos tornemos amigos de Deus. Ele deseja que eu e você, a igreja dele, se torne amiga dele. Esse é um dos principais objetivos nós como pastores aqui. Te conduzir para esse lugar de você se tornar amigo. Você sai da multidão, se torna discípulo, entra em lugares mais profundos e se torna um amigo de Deus. Aleluia. Mas que mistério é esse? Mas eu sou filho, ele é pai. Sim, meus irmãos. Tem filhos que não são amigos dos seus pais. Tem pais que não são amigos dos seus filhos. Sim ou não? Mas o nosso Deus deseja que nós sejamos amigos. Amém? Aleluia. Aleluia. Esse é o desejo do Senhor. Então o primeiro ponto é, aprenda a ouvir a voz de Deus. João 10, 27. João 10, 27. Pode acompanhar aqui. Diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Isso aqui é muito profundo, gente. Muito profundo. Quando eu estava meditando nesse texto, eu tenho 3 fontes de pesquisa e as 3 fontes me mostraram isso. Cada animal ele tem valências e características assim muito fortes. Então tem animais que são muito velozes, muitos animais fortes. Sabe qual que é a principal característica da ovelha? A audição. Ela não é a mais veloz. Até você mandou um vídeo, né, Marrom? A ovelha vai dar uma cabeçada no rapaz, o cara pega a ovelha e joga longe, né, Marrom? Deixa esse meme para depois. Então ela não é a mais forte, não é a mais inteligente, não é a caçadora, mas ela tem uma característica
muito melhor do que outros animais. A audição. E como isso aqui dá um boom na nossa cabeça quando você começa a estudar e meditar nisso. Então João está dizendo que, e sendo testemunha de palavras de Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Isso aqui nada mais é, se você espremer esse versículo aqui, está falando de um relacionamento profundo com Jesus. Quem é a ovelha de Cristo aqui? Aqui ele está dizendo que as ovelhas genuínas ouvem a voz de Deus. Você tem escutado a voz de Deus? Não precisa responder, vai pensando também. Você tem escutado a voz de Deus e ela se manifesta de várias formas. Se apresenta de várias formas. E ele diz, eu as conheço e elas me seguem. Não tem como você escutar a voz de Deus e não segui-lo. Amém? Agora, quando que eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus? Quando que eu sei que Deus falou comigo através de uma oração que você fez dentro do seu carro? Você está ali falando com Deus dentro do seu chuveiro e você teve uma percepção espiritual, essa é a palavra, uma percepção espiritual, algo veio à tua mente, um versículo veio na sua mente, algo que alguém falou para você, veio para o seu coração. Quando você tem certeza que é Deus falando com você? Existem algumas características que você vê, opa, Deus está se movendo aqui hoje. É quando a experiência que você está tendo é singular, ou seja, uma experiência sobrenatural é quando naquele momento você vê, opa, normalmente não acontece isso, nunca tinha acontecido. É algo muito pontual, é muito único. Quando você tem uma experiência muito forte com Jesus. Eu acredito que todo mundo aqui em algum momento teve uma experiência sobrenatural com Jesus. Eu quero crer nisso, amém? E realmente, às vezes, esse nível de experiência leva um tempo muitas vezes para acontecer. Mas de tempo em tempo, quando nós vamos se desenvolvendo, ele vai se apresentando de uma maneira mais sobrenatural. E eu quero acreditar e eu creio que Deus vai se apresentar na vida de vocês de maneira sobrenatural. Amém? Então você vai perceber que é uma experiência única, singular. Segunda coisa, Ele é quem está falando. Você percebe, é como essas ovelhas. Você sabe que é Deus falando. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Os papais e as mamães aqui, ó. Aqui na igreja tem muito papai e mamãe. Gente, de verdade, a gente pode encher aqui, ó, de criança. Na hora que uma criança cair e começar a chorar, pai e mãe conhece de longe o choro do seu filho, sim ou não? Para quem não é íntimo, é só um choro de criança, um monte de criança talvez chorando ao mesmo tempo, mas o pai e a mãe sabem exatamente o timbre do choro dessa criança, o volume, como que chora, qual a característica, sabe tudo. É o meu filho chorando. É ou não é, gente? Me ajuda aí, papai e mamães. É dessa maneira. Então, por que eu coloquei aqui? É Ele quem está falando. Você sabe que é Jesus falando. E que não é nenhuma outra voz. Amém? Aleluia. Queridos, se a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem também. Sabiam disso? Agora, o que nós devemos fazer? Você deve definir e pensar, quem eu estou dando ouvidos? Quem eu escuto? Qual tipo de material eu leio? Será que estou lendo mais outras coisas do que a própria palavra de Deus? Quem eu tenho dado ouvidos? Qual tipo de palavra eu assisto? Da mesma maneira que ouvir vai aumentar a sua fé e a fé vai encher o seu coração e você vai desenvolver essa fé, a incredulidade em alguém pode aumentar baseado naquilo que ela decidiu ouvir. Guarde isso aí com vocês, amém? Para que jamais isso aconteça. Aleluia. Está na dúvida? Fala com seus líderes, fala com essa liderança aqui em nome de Jesus, que a gente vai poder orientar vocês. Então você compreende, você sabe quem é que está falando. Outro sinal
que você vê que há algo sobrenatural acontecendo. Você compreende o que ele está falando, ou seja, você começa a compreender, você entende o que Deus está falando. Deus não é um Deus que deixa dúvida nas pessoas. Amém? Olha para quem está do seu lado. Se não tem ninguém, olha para trás assim, ou olha para mim aqui. Fala assim, Deus não deixa dúvidas. Amém? Ele é a própria verdade, não existe dúvidas com o Senhor. Outro ponto bem importante aqui, que você vê que é algo sobrenatural acontecendo. Você tem uma experiência transformadora. Lembra o apóstolo pregando aqui sobre transformação? Ser salvo é uma coisa, ser transformado é outra. Então você sabe que é Deus falando com você e é algo sobrenatural acontecendo, porque você tem uma experiência que é transformadora. É simples. Essa pessoa mentia, ela teve uma experiência com Deus, ela não mente mais. Posso ouvir um aleluia aí? Lembra, a minha mãe sempre dá esse testemunho, né? Que ela mentia, ela chegou a fumar, só que o encontro com Jesus foi muito genuíno. E não deu tempo dela ir numa escola dominical e escutar um teólogo para falar, olha, veja bem, é muito legal você fazer essas coisas agora que está com Jesus. Foi algo transformador, foi genuíno, um encontro sobrenatural com Jesus, que no dia seguinte, eu não minto mais, eu não fumo mais, eu não faço mais aquelas coisas, porque é algo sobrenatural e é algo genuíno com Jesus. Agora lembre, vai pensando, como foi o seu encontro com Jesus? Será que talvez não é tempo de você ter um encontro assim transformador com o Senhor, gente? Uma coisa eu sei, Ele habita em meus louvores, Ele está aqui, Ele se faz presente aqui, enquanto nós estamos sentados, dando a nossa atenção aqui para frente, o Espírito Santo se move entre nós, amém? E Jesus Cristo habita nesse ambiente. E enquanto você está escutando, Ele já pode estar operando alguma coisa dentro de você. Aleluia! E tudo aquilo que Deus opera nas nossas vidas externamente, começa primeiramente internamente em nós. Amém? Então eu declaro em nome de Jesus, você já está recebendo algo aqui hoje, aí dentro de você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não há como continuar o mesmo quando percebo quem Deus é. Quando mais revelação pessoal de quem Deus é, eu tenho, mais eu serei transformado. Essa é uma ênfase que nós estamos dando aqui. Gente, homens e mulheres precisam ser transformados. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus, cai por terra toda incredulidade. Segundo ponto, para experimentar mais a Deus, algo bem prático aqui. Manuseie a Bíblia com fé. Aqui eu não estou falando sobre você apenas ler a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Alguém está entendendo ali. Manuseie a Bíblia com fé. João 5, 24. João capítulo 5, versículo 24. Diz assim, pode acompanhar aqui. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, lembra que eu falei sobre a fé vir pelo ouvir, mas também a incredulidade também? Vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Queridos, você tem que meditar na palavra de Deus, por mais que seja um versículo que você leu no seu dia. Você tem que ler com os olhos espirituais, com as lentes da fé. É você ler crendo, se Deus falou que você é filho, eu creio que eu sou filho de Deus. Se você está lendo lá, Ele me promete uma vida abundante, eu creio que eu vou ter uma vida abundante. Não faz sentido você ler a Bíblia por ler. Porque se você não lê com as lentes espirituais, com os óculos da fé, será apenas mais um livro. Mas sabe por que ela é o livro mais vendido do mundo? Porque na grande maioria foram homens que leram com fé. Graças a Deus por eles. Mas você precisa ler e meditar com fé. Porque, olha queridos, não importa, eu estou aqui com um iPad, eu tenho a Bíblia no celular, eu tenho o Strong. Se eu não ler com fé, não vai acontecer nada na minha vida.
E eu corro um sério risco de o aplicativo da Bíblia ser só mais um aplicativo. Acho que agora eu vou abrir aqui o Instagram. Ixi, já deu tempo do Instagram. Agora acho que eu vou abrir aqui o da igreja, da Yarn. Gente, de verdade, a palavra de Deus é o que nós mais temos de precioso. Amém? A Bíblia ela tem 3 finalidades principais. Primeira, revelar a pessoa de Deus. Então Deus vai se revelar através da palavra de Deus, a palavra dele, a Bíblia. Segundo, revelar o plano de redenção da humanidade. A primeira coisa, um dos papéis principais, para quem está começando a meditar, e a Bíblia tem essa responsabilidade, é, olha, te mostrar quem você é e que você precisa de Jesus. É mostrar, olha, você estava assim, mas um dia Jesus morreu por você e te deu redenção. Ele te salvou. Aleluia. A cruz te encontrou, Ele te libertou. Então uma das responsabilidades da Bíblia, um dos objetivos principais é revelar o plano de redenção para a humanidade toda. Amém? Entenda isso, é importante você compreender isso. Você vai pegar a palavra de Deus e quando você estiver ensinando, evangelizando as pessoas, você vai apresentar o plano de redenção para essa pessoa. E não pensar alguns versículos dizendo que ela vai ter todas as coisas quando estiver com Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Terceira finalidade principal da palavra de Deus. Ser um manual para a nossa vida. A Bíblia é um manual para a nossa vida, sim ou não? Gente, eu não sou contra tudo que nós temos hoje, o avanço das informações, a tecnologia, tudo nos auxilia, sim ou não? Acabei de falar aqui, eu tenho um Strong, é tão bom no aplicativo, né? Lembra, antes era um livrão, bem caro, e aí você tem que folhear muito. Agora, nós temos aqui um aplicativo, você clica em cima, já abre no grego, no hebraico, ele já puxa lá quantas vezes foi citada essa palavra, e isso é um benefício, sim ou não? Agora, a palavra por si só é o manual para tudo que a gente precisa, é um manual para a nossa vida. Se você quer prosperar, você vai encontrar a maneira correta como prosperar na palavra de Deus. Se você está com uma dificuldade difícil no seu casamento, você vai encontrar as respostas na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso guia para ter uma vida extraordinária aqui sobre a terra. Amém? Por quê? Porque a Bíblia é a própria palavra de Deus. Amém? Então aquele que comanda a sua vida, controla a sua vida, é seu dono, cuida de você, está no controle de todas as coisas, ele abriu a boca e homens inspirados por Deus escreveram. Se tem alguém que não crê dessa maneira, depois me procure para a gente conversar. Mas quem escreveu estava completamente inspirado e movido pelo Espírito Santo e tomado pelo Espírito Santo, simplesmente escrevendo o que Deus estava falando. Amém? Aleluia. Glória a Deus pela palavra. Quando eu estava pesquisando esses 3 pontos, meditando sobre isso, e vocês sabem que sou bem quebrantado, e eu naquele momento falei, meu Deus, tem países que não têm acesso à palavra de Deus. Tem pessoas que a única coisa que ela desejava era poder ler a palavra. A gente não pode fazer parte de um grupo de pessoas que negligencia isso. O manual para as nossas vidas está à nossa disposição até hoje. E as respostas que nós vamos, muitas vezes o nosso coração está gritando, as respostas que buscamos está aqui na palavra. Amém? Você crê nisso, gente? Vocês creem nisso? Glória a Deus. 1 Coríntios 4, versículo 20 diz assim, 1 Coríntios 4, 20. Pois o reino de Deus não consiste em palavras. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Aleluia. Então você precisa, em nome de Jesus, ler e meditar com os olhos da fé. A Bíblia ela não é um livro cheio de frases, de capítulos e de simplesmente palavras, mas é um livro cheio de poder. Amém? Aleluia. O próprio Jesus nos ensinou e nos mostrou, porque ele está lá sendo tentado no deserto, e a Bíblia vai dizer que quando ele é intimado, ali, provocado por Satanás, ele declara a palavra de Deus. Então, se você é discípulo, se você caminha com Jesus, você precisa ter a palavra de Deus aí na ponta da sua língua.
Porque quem sofre algumas derrotas na sua vida não é porque Deus não estendeu a mão sobre mim. É porque você talvez não estava preparado. No momento certo você precisava declarar a palavra de Deus, declarar o sangue de Jesus. Mas você não estava cheio. Você não estava cheio da palavra. Você não tinha o conhecimento, você não sabia o que declarar naquele momento. Essa é a característica dos guerreiros do Senhor. Declarar a palavra de Deus sobre qualquer situação. Alguém falou que você é incapaz. Não, eu não sou incapaz. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Eu sou filho de Deus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Apocalipse diz que quem permanecer com Cristo já será vencedor. Eu sou vencedor porque eu estou com Cristo. Sai daqui, Satanás. É dessa maneira que nós devemos viver. É assim que os discípulos caminham, declarando a palavra de Deus. E não aceitando as mentiras da terra. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. Amém, glória a Deus. Então olha para quem está do seu lado aí. Você é abençoado. Você é lindo. Pode falar para o seu irmão. Não tem problema se é seu esposo. Fala, você é lindo. Aleluia. Nós somos maravilhosos. Amém. Amém. Aleluia. Ah, Jesus. Nós somos lindos porque Deus nos fez. A imagem e semelhança dele. Amém? Aleluia. É assim que nós devemos viver. Se você declarar e falar baseado apenas no que você aprendeu com a terra, vai parar apenas na sua opinião. Mas quem está do seu lado foi criado por Deus. E Deus não erra em nada do que ele faz. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Jesus, nos ensina algo hoje aqui, em nome de Jesus. Terceiro ponto. Nossa, tá dando tudo, tá certo esse relógio aqui, né, gente? Olha, vai dar muito certo hoje. Aleluia. Aleluia. Terceiro ponto, anote aí. Para experimentar mais de Deus, construa intimidade com Ele. Construa um ambiente de intimidade com Ele. João 15,14 diz assim, João 15,14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Olha que profundo que é isso. Eu e você vamos ser amigos de Deus, não porque a gente dá um sorriso bonitinho. Eu e você vamos se tornar amigos de Deus não por uma performance maravilhosa nossa. Eu e você vamos nos tornar amigos de Deus porque nós decidimos obedecer a Ele. Olha qual a linguagem do céu conosco. Em todo tempo a palavra fala sobre meditarmos e caminharmos e guardarmos dentro do nosso coração a lei, medite na minha lei. Aleluia. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos protegidos. E aqui o texto está dizendo, vocês serão meus amigos. Jesus falando, se fizerem o que eu lhes ordeno. Olha só que maluquice. Ou seja, você é limitado. Eu sou o próprio Deus. Eu vou te ensinar coisas, eu vou te falar coisas. Caminhe sobre essa palavra. Obedeça, decida viver o que eu estou ordenando e você se tornará o meu amigo. Uau! Isso aqui é violento, gente. Meu Deus do céu. O mérito cai por terra. Eu e você vamos nos tornar amigos de Deus se fizermos o que Ele nos ordena. Você tem feito aquilo que Deus tem ordenado você fazer? Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Ser conhecido por Deus é a coisa mais importante da vida. E não acontecerá sem a minha rendição a Ele, a nossa rendição, amém? A oração é uma comunicação de mão dupla com Deus. Guarde esse versículo aqui hoje, gente, nesse terceiro ponto. Construa uma intimidade com Ele. Por que eu coloquei a palavra construa? Um lugar de intimidade não é apenas, não, ok, então eu estou entrando no meu quarto, eu vou fechar a porta e eu vou começar a falar com Deus. Isso é
um dia de trabalho nessa construção. Mas nós precisamos construir um ambiente de intimidade com Deus. Nós, como igreja, precisamos construir um ambiente que vai preservar a presença de Deus. Construção fala de obra. Então, dia após dia, você precisa arregaçar suas mangas e construir esse ambiente de intimidade com Deus. Não é você receber essa palavra, aí você vai, sei lá, acordar amanhã muito aleluiado, mas chega na terça-feira, você já pausou essa construção. Não. Eu e você precisamos construir esse ambiente. É quando nós colocamos Jesus Cristo em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Amém? É assim que a palavra nos ensina. E eu desejo ser amigo de Jesus. Alguém quer ser amigo de Jesus aqui? É isso que ele deseja de nós, mas tem um protocolo, tem um caminho. Se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Ou seja, vem na minha que é sucesso, diz Jesus. Faz o que eu estou dizendo para você fazer. Agora, o que Jesus ordena são várias coisas, sim ou não? São muitas coisas. Pastor, isso é muito complexo. Gente, você se joga para Jesus. A gente não precisa entender e compreender todas as coisas para obedecer. Simplesmente nós vamos ler a palavra, nós vamos receber a voz de Deus, Deus vai falar conosco e a gente vai falar, eu vou obedecer. E um dia, se Deus quiser, Ele me explica tudo isso. Tem alguém passando por situação que não entende aqui, gente? Não dá para entender muitas vezes, né? Eu me pergunto, Jesus, nossa, logo agora, estava indo, né, tudo já bem planejado. Mas esses são os mistérios de Deus. Amém? Vamos construir esse ambiente. Amém, gente? Vamos construir esse lugar. Sai já da sua casa, não sei que horário que você acorda, para onde você está indo na segunda-feira. Sai escutando palavras de vida, vai louvando a Deus para o seu trabalho. Amém? Amém? Tem gente perto de você, fica ali orando no Espírito. Aleluia. Fica pedindo auxílio do Espírito Santo para todas as coisas. Fala, Espírito Santo, me ajude a obedecer. Me ajude a obedecer a palavra. Eu não quero pecar contra ti. Eu preciso ser o melhor no que eu estou me propondo a fazer hoje aqui. Você está voltando para casa, vai escutando um louvor, coloca a palavra de domingo, vai meditando de novo. Aleluia. Aleluia. Chega lá na sua casa, você precisa fazer algo muito rápido. Vai falando com Deus, vai conversando com Deus. Eu me lembro da minha mãe compartilhando comigo experiências sobrenaturais que ela tinha quando ela estava ali lavando a louça. Em uma das visões, eu vou deixar ela falar para não errar, mas que ela teve de Jesus uma visão extraordinária. Foi quando a gente morava aqui no centro, ela estava lavando louça ali na cozinha. É você construir esse ambiente de intimidade. Amém, gente? É uma hora que você está ali desfrutando de um tempo gostoso com a sua família ali, tá legal, você fala, gente, vamos abrir mão aqui de 10 minutinhos, vamos falar com Jesus aqui. Está muita terra aqui, vamos se conectar mais com o céu. Tem alguém aqui comigo? Porque você vai vivendo de uma maneira muitas vezes que você não está construindo, você está desconstruindo. Mas nós precisamos construir esse ambiente. Aleluia, aleluia. E eu faço das palavras do apóstolo as minhas. Então você vê por esse culto, você está construindo, você está se preparando. Você vai na cela, você está construindo, está se preparando. Você fala com o seu irmão, você sai com ele tomar um café. Você vai para os cafés que tem, tempo de comunhão, culto de oração. Você está se preparando e construindo esse ambiente. Você está dando uma resposta para Deus. Deus, eu não sei ainda o que o Senhor espera de mim muitas vezes, mas eu estou me colocando, eu quero receber algo, eu quero ver algo extraordinário. E é dessa maneira que vem o de repente de Deus e Ele se manifesta sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. A W. Tozer diz, Deus deseja ser desejado. Violento esse pensador. Deus deseja ser desejado. Vamos desejar Deus, gente. Nós vamos orar aqui daqui um pouco. E a minha oração é que o Espírito Santo coloque dentro de nós um desejo e uma fome por Ele. Aleluia. E quanto mais fome, mais sede, mais presença de Deus, mais a glória de Deus se manifesta e nós somos transformados.
quem tem Jesus não tem falta de nada. Olha para quem está do seu lado. Diz assim: quem tem Jesus não tem falta de nada. Aleluia. Davi aprendeu, ele entendeu isso, né? Foi algo revelado para ele. O Senhor é meu pastor. Em algumas versões diz, em nada me faltará. Mas ali ele está dizendo, de nada tenho falta. Eu não estava falando, nada me faltará, ou seja, todas as coisas que eu começar a orar e buscar, eu já vou ter na hora. Não. Se eu tenho Jesus Cristo, meu bom pastor, de nada eu tenho falta. Ele está falando, se eu tenho o mais importante para a minha vida. Ele é suficiente para mim. Jesus é suficiente para você? Vocês que estão em casa, Jesus é suficiente para vocês? Meu Deus, quem tem Jesus não tem falta de nada. Tem uma ilustração muito interessante, que chega um determinado momento, tinha um rei, e ele reinava sobre uma região, e era um rei muito bom, e em um determinado momento, ele chamava ali os seus súditos, num dia específico, e ele dizia, olha, entrem aqui no meu castelo, e vocês podem andar por todas as salas, por todos os lugares, e vocês podem abraçar, vocês podem tocar em alguma coisa, e aquilo que vocês tocarem e abraçarem, vai ser de vocês, eu vou presentear vocês. E aí aqueles súditos entram no castelo e começam a pegar todas as coisas, pegando quadro, que era muito caro, vaso, cortinas, tecidos, que naquela época era muito caro. Eu não entendo muito de tecido, não sei se tem tecido caro hoje, mas era muito caro antes. Tem, né, gente? É caro, né? Mas eu acho que era mais caro ainda antes. E eles começam a pegar tudo aquilo ali, e de repente, no meio daquela muvuca toda, o rei está ali, com mais uns 2 súditos assim do lado dele, ele observando tudo, de repente, vem uma criança e abraça por trás a perna do rei. E ele ali dá um grito e fala, para tudo, todo mundo com o que está na mão, para. E ele olha para trás, tem a criança que abraçou ele, e ele diz uma coisa, essa criança escolheu certo. Uau, algo que nos ensina algo hoje. E ele diz, quem tem um rei tem tudo. E no meio dessa muvuca toda, uma criança escolheu certo. Ele decidiu escolher o rei. Talvez ele não tinha consciência de quão caro era todas aquelas coisas. Mas ele só queria estar perto do rei. Que ele muitas vezes via apenas de longe. E o que nos ensina isso? Que quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Aleluia. Então, Efésios diz que eu e você somos abençoados, mas como que nós temos acesso a essa herança? Através de Jesus Cristo. Aleluia. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Em quem? Em Cristo Jesus. Então quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Louvado seja Deus. E que essa palavra entre no seu coração e gere uma transformação na sua mente. Você vai acordar talvez no pior semana da tua vida. Pai, obrigado porque eu tenho você comigo. De nada eu tenho falta. Tudo que eu preciso está em ti. Aleluia, aleluia. E cada vez que você começar a orar e se posicionar dessa maneira, você vai conhecendo cada vez mais os mistérios do reino, você vai construindo esse ambiente de intimidade no Senhor, e você começa a ser transformado, amém? Tem gente que iniciou o ano chato e ainda está chato, gente. É verdade. Parece engraçado, mas se eu estou com Jesus, eu preciso ser transformado. Se eu tropeçava antes em algumas coisas, o mínimo é eu tropeçar muito menos. Dá um amém, gente. Amém. Aleluia. Se eu digo que Jesus caminha comigo, Ele me transforma. Amém? Eu não posso permitir ficar com os mesmos pensamentos. Eu não posso ser completamente abalado pelo que o sistema mundo me impõe. O apóstolo pregou sobre isso. E o apóstolo Paulo fala, não se moldem, vocês não podem se conformar como o mundo pensa. Amém? O mundo pode achar que tem todas as coisas, mas nós temos o Criador de tudo conosco. E o desejo dele é ser desejado. Amém? Deus deseja, o desejo dele eu quero que me desejem, eu quero que me busquem. Ele deseja isso de mim, de você, de todos nós, amém, igreja? Aleluia. Então quem tem Jesus não tem falta de nada.
Quarto ponto. A gente vai para o último aqui. Para experimentar mais a Deus nos nossos dias, supere as circunstâncias difíceis. Isso aqui é difícil, né, irmão? Supere as circunstâncias difíceis. Colossenses capítulo 1, versículo 29. Colossenses capítulo 1, versículo 29. Diz assim: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Repetindo, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Olha que texto precioso. Você tem força dentro de você? Eu tenho uma força dentro de mim, o Felipe tem uma força dentro dele. Mas a nossa força é muito limitada. É ou não é, Gabriel? Nós somos muito limitados. E olha que precioso esse texto. Lutando conforme a sua força, ou seja, o que me faz vencer os dias complicados e as circunstâncias é a força de Deus em mim. Amém? É a força de Deus em você. Então você está entendendo que quando nós decidimos estar com Jesus, Ele organiza, Ele prepara, Ele ensina, Ele capacita todas as coisas. Amém? Então não tem a ver com a minha força, mas tem a ver com a força dEle. Para isso eu me esforço. Lutando como? Com a força que é dEle. Com a sua força, que atua poderosamente em mim. Então a força de Deus, o favor de Deus vai até você. Deus, Ele é poderoso e Ele promove e atua dentro de você. Ele promove situações maravilhosas. É a força dEle que nos capacita a vencer os dias complicados e as circunstâncias. Se depender de nós, nós não vencemos nada, sim ou não? Sim ou não? Nós não vencemos. Em tempos difíceis, coloquei aqui também alguns pontos que é importante a gente lembrar. Então lembrem, quem atua dentro de nós? A força de Deus. E que se move poderosamente. Poderosamente. Amém? Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Em tempos difíceis, estabeleça em sua mente que o amor de Deus é absoluto e imutável. Em tempos difíceis, estabeleça em sua mente que o amor de Deus é absoluto e imutável. Aleluia. Segundo, não procure entender Deus em meio a essas circunstâncias adversas. Se você parar o que você está fazendo para tentar compreender e entender Deus, por que você está vivendo o que você está vivendo, não vai dar certo, irmão. Só tem uma saída para nós: confiar. Amém? Amém? Vamos confiar, gente, é a única escolha. Ele é perfeito, Ele nos ama, amém? Terceiro, ao invés de tentar entender, apenas creia e confie. Ao invés de tentar entender, apenas creia e confie, que Ele fará aquilo que Ele prometeu, e Ele fará ainda mais daquilo que pensamos que você possa, talvez o teu maior sonho, Ele pode operar ainda muito mais do que o teu maior sonho. Amém? Por quê? Porque nossa mente é muito limitada. É ou não é? Outro ponto extremamente importante. Peça a Deus em oração que te ilumine para ver na perspectiva dEle. Então, gente, dias complicados, adversidades, é inerente do ser humano. Todo mundo em algum momento vai passar por isso. Agora, o meu posicionamento, o meu papel, o seu papel é pedir a Deus em oração, se apresentar ao Senhor em oração e pedir que Ele nos ilumine para que nós possamos ver o mundo de uma outra perspectiva, a perspectiva do céu. Amém? Aleluia? E a perspectiva do céu é vencedora, independente daquilo que nós estamos enxergando. Isso aqui fala sobre fé, sim ou não? Tem alguém comigo? Amém? Outro ponto importante: faça os ajustes que forem necessários. Faça os ajustes que forem necessários. Para que você experimente mais de Deus, você precisa olhar para a sua vida e aparar as arestas. Você precisa fazer os ajustes que forem necessários. Talvez você está vindo aqui no culto, buscando a Deus, se apresentando para o Senhor, mas você está com um problema com o seu pai, você não liberou perdão ainda. Estamos juntos, igreja? Talvez você quer ter uma vida plena e abundante, mas você não entendeu ainda o princípio da semeadura.
a gente precisa aparar essas arestas, a gente precisa fazer alguns ajustes que são necessários. Talvez você quer ter um relacionamento incrível, você está vivendo dias complicados no seu casamento. Olhe para si, talvez, será que não tem algumas coisas que você pode mudar? Será que o Espírito Santo não é tempo de ele trazer algumas estratégias de como você agir? Do que você falar, quando falar? Porque ou você vai promover ali um ambiente de tristeza e de morte, ou de fé, esperança e vida. Amém? Deus deseja de seus amigos e discípulos que você chegue num vale de ossos secos e declare vida. E não que você chegue lá com o coração incrédulo e, nossa, olha quanto osso. E agora, quem poderá nos defender? E isso tem sido o pensamento de alguns cristãos. Nossa, essa veio agora, se é um e-mail de algum lugar na minha cabeça. É o Chapolin, né? Tô velhinho, cara. Tô velhinho. Mas está entendendo, gente? Aleluia. Aleluia. Vai sair mais feliz aqui o irmão no culto hoje. Então Deus espera isso de nós. Amém? Você não vai ficar pensando, um dia alguém vai chegar aqui, nesse ambiente de caos. Gente, olha o que nós estamos vendo lá no Rio Grande do Sul. A gente não pode perder tempo. Qual que é o nosso papel? Ajudar, conforme a gente consegue agora. Orar conforme a gente fez, orar amanhã, orar e declarar vida sobre aquele lugar. Porque nós estamos vendo muita morte lá, sim ou não? E nós sabemos que tem morte que na verdade nem está sendo noticiada aí. Mas o nosso papel é declarar vida, embora todo mundo está vendo só um caos. Eu não posso parar no que a terra me impõe. Ou seja, lá tem lugares que vão ter que ser reconstruídos. Eu tenho esse entendimento. Mas eu não vou perder tempo em ficar pensando apenas nisso. Eu vou declarar, Deus, opere, faz alguma coisa em nome de Jesus. Deus ama aquele povo. Deus ama aquelas pessoas. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender com o que está acontecendo lá, é uma coisa, que o Espírito Santo gere um temor maior dentro de nós. Porque existem pecados que prejudicam você, mas existem pecados que prejudicam você, a sua casa e os seus. Existem pecados que prejudicam você, a sua casa e os seus e que ferem a terra. E o terrível não é ver ímpio pecar, porque na verdade ele está no pecado. Ele precisa morrer para nascer de novo. Agora o problema é pessoas dentro das igrejas, vivendo de maneira religiosa e vivendo uma vida de pecado. E é uma autodestruição, porque ela se destrói a sua casa, a sua família. A gente nunca viu. Quanta separação e destruição nos lares a gente está vendo no meio do corpo de Cristo nos últimos anos. Só que existem pecados que ferem a terra. Então eu não creio que Deus é o que pesa a mão, Deus ele é mau. Deus é amor. Ele mesmo disse, eu sou amor. A gente leu aqui, Deus é amor. Ele é justo. Ele é bondoso, ele é misericordioso. Sim ou não? Então, nosso papel é ter uma responsabilidade não apenas com a minha vida. É por isso que nós não podemos parar no tema salvação. Salvação é a porta de entrada. Mas eu tenho que ser transformado. Porque quando eu sou transformado, eu transformo outras pessoas. Eu inspiro outras pessoas, a minha casa muda. Gente do céu. Um homem transformado se transforma num homem de justiça sobre a terra. Porque a matemática é essa. Enquanto nós estamos fazendo bem, tem gente fazendo mal. E o que o mundo precisa é de homens de valores. Mulheres cheias da presença de Deus. Que olhem para a sua irmã e falem, vai dar certo, independente das circunstâncias. Mas como você sabe? Deus me falou. Deus fala comigo toda semana. Eu construí um lugar de intimidade com Ele. Ele falou a seu respeito. Ele falou, vai dar certo, tá no fim. Está entendendo? Nós queremos ser bênção na vida dos nossos irmãos, mas a gente não conhece a Deus.
E se você fizer algo de bom para uma pessoa, sem a direção e a liderança do Espírito Santo, vai ser tudo na carne e na alma. Não adianta nada. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque no final de tudo, o desejo de Deus, você pode pensar na melhor coisa que você pode fazer por alguém. O principal objetivo é, no final, aquela pessoa amar Jesus, ter um encontro com Jesus e entender que Ele é suficiente. Então, você semeou algo na vida de um irmão, no final, o principal é essa pessoa se conectar com Jesus. Porque se não for esse objetivo, nada passa de assistencialismo. E isso qualquer religião e ONG faz. Mas o nosso anseio precisa ser o que a palavra nos ensina. Apresentar a obra de redenção que Jesus Cristo operou na cruz. E é uma cruz, é um Jesus que alcança a vida das pessoas. Amém? Nós vamos desfrutar, é uma onda evangelística. Nós cremos nisso. É um tempo de nós nos movermos, nós precisamos se movimentar. Teve esse café extraordinário, maravilhoso, pessoas sendo tocadas. E é sobre isso, gente. Amém? Amém? Aleluia, aleluia. Deus é bom. Fala aí, Deus é bom. Deus é bom. Estão entendendo, gente? Amém? Está acabando agora. Experimente aceitar o aparente silêncio de Deus. Eu estou aqui naqueles pontos que é em tempos difíceis, né? Tem algumas coisas que nós precisamos fazer. O penúltimo ponto é: experimente aceitar o aparente, entre aspas, silêncio de Deus. Um erro que nós cometemos é não acreditar que Deus está falando conosco quando está tudo em silêncio. Só que o silêncio de Deus, ele é terrível. Você pode estar num lugar, não está ouvindo a voz de mais ninguém. E ok, mas o silêncio de Deus... Tem momentos que você vai estar ali meditando e você está ali, às vezes, sei lá, filho foi para a escola, marido saiu, está só você e ele, está aquele silêncio assim. E você não só pensando em coisas, em problemas, em situações assim. E muitas vezes a incredulidade vem e você começa a acreditar que Deus não está pensando na sua vida, não está olhando para você. Gente, nós precisamos aceitar esse silêncio de Deus, porque Deus ele está trabalhando em nosso favor. Até mesmo quando a gente não consegue tocar, ouvir, às vezes nenhuma palavra você recebe, às vezes está num momento que você só quer receber uma mensagem ali no WhatsApp, já não é? Mas tem alguns momentos, não é porque é falta de responsabilidade do irmão ou da igreja, ou falta de amor. É Deus querendo falar com você no silêncio dele. Amém? Isso se chama solitude. É você ficar em silêncio, Deus está em silêncio, e você só contempla. Amém? Aleluia? A gente precisa aceitar, não tem outra maneira, amém, gente? Vamos experimentar e aceitar esse aparente silêncio de Deus. Eu coloquei aparente porque, embora a gente não está ouvindo nada, com os nossos ouvidos naturais aqui, nós sabemos e temos a convicção que Deus está operando em nosso favor, Ele trabalha em nosso favor, amém? O último aqui: cresça em meio à dor e leve socorro por onde for. Cresça em meio à dor e leve socorro por onde for. Aleluia. Aleluia. Sem sombra de dúvidas, os momentos que mais nós crescemos e amadurecemos são nos dias complicados, nos dias de perda. Amém? Aleluia. Deus nos ensina muitas coisas. Nós amadurecemos e crescemos nas situações difíceis. Porque quando todas as coisas vão bem, olha, gente, é uma linha muito fina, muito tênue. É uma mistura. Se você não é alguém com discernimento, você vai começar a acreditar nas obras das suas mãos. Você vai acreditar que o que você está desfrutando é porque você, uau, como eu sou um excelente funcionário.
Ok, talvez você seja, mas você só é porque você tem Cristo. Amém? Maldito o homem que confia na força do seu braço. É por isso que nos dias complicados é quando nós não vemos mais saída. E a gente vê a mão de Deus sobre nós. E quando a gente ultrapassa essas estações, a gente passa por um novo lugar, a gente vence, nós crescemos. A principal mensagem que você carrega quando você vence uma situação difícil é você olhar para alguém que está passando por um momento complicado e falar: fica tranquilo, vai dar certo, porque eu experimentei. Eu tive uma experiência genuína com o Senhor. Eu estava assim e Deus me tirou disso. E se Ele me tirou, Ele é poderoso para tirar você também. Aleluia, aleluia. Posso ouvir um amém? Leio 2 textos aqui, nós encerramos. Rick Warren, ele tem alguns livros muito interessantes, ele escreve algumas coisas muito edificantes, e eu anotei algumas coisas que ele escreveu aqui. Ele diz assim: Abraão era velho, Jacó ele era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares, Elias tinha tendências suicidas, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era no mínimo excêntrico, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, era um traidor para alguns, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aqui está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará se você parar de apresentar desculpas. Amém? Aleluia? Esse é o nosso Deus. Talvez você pense: puxa, mas Deus nem tem me usado. Será que não tem muita desculpa? Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu não tenho capacidade, porque não tem alguém que me ensine, porque as pessoas não gostam de mim, porque eu sou feio, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. No reino de Deus não tem nada a ver com isso. Amém? Aleluia? Louvado seja Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 13, diz assim. Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 13. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia. Experimentar a Deus é a maior aventura nessa terra. Eu e você precisamos investir tempo diariamente nisso. Posso ouvir um amém? Queridos, em nome de Jesus, que essa palavra caia no seu coração, que tenha caído no seu coração. Você é um discípulo de Jesus, você é alguém que caminha com Jesus. Você não pode se contentar a não experimentar e vivenciar experiências sobrenaturais. Eu sei, é perceptível, é uma percepção espiritual, que tem muitas pessoas aqui que precisam viver essas realidades, que precisam ainda essa semana experimentar algo que é totalmente sobrenatural.
que foge das mãos humanas. Essa palavra é um guia para nos auxiliar a como experimentar mais a Deus, a como construir esse lugar de intimidade e ser usado por Deus. Amados, você não pode se contentar em não ser usado por Deus, e não viver experiências sobrenaturais. Eu corri com essa palavra, mas eu tinha colocado num bloco de notas até para não esquecer. São inúmeros testemunhos que eu poderia trazer aqui, que eu já experimentei com a minha família, experiências sobrenaturais. Quem está próximo com certeza já viu muitas. Porque essa é a marca do discípulo. Quem tem um relacionamento com o Senhor vai vivenciar experiências sobrenaturais. Amém? É o agir invisível de Deus. É quando você, sabe, você está passando por momentos, situações, você não consegue enxergar a solução, você não consegue, sabe, está numa jornada difícil e você não vê fim. É nesse momento que Deus age, amém? Ele operou milagres, Ele usou pessoas completamente incapazes para essa terra. E olha para nós, meus queridos. Deus, Ele acertou naquilo que Ele fez, amém? Amém? Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu quero fazer uma oração aqui enquanto nós vamos adorando ao Senhor aqui com uma canção. Talvez você não se lembre a última vez que você experimentou o agir de Deus sobre a sua vida de uma maneira sobrenatural. Talvez ainda você está no primeiro estágio, desfrutando da bondade de Deus, está desfrutando de coisas maravilhosas que Deus faz, mas ainda nesse primeiro estágio, aonde tem pessoas te alcançando, pessoas te abençoando, mas Deus quer te levar para um ambiente, para um lugar aonde Ele opera muito mais daquilo que nós vemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Amém? Talvez você está vivendo, você tem uma causa. Talvez você tenha algo assim, olha, tem algo que eu estou buscando há tempos, mas eu não consigo ver um sinal verde, eu não consigo ver uma luz. Eu quero declarar em nome de Jesus que nessa noite você vai sair daqui com o seu coração mais cheio de fé. E principalmente com entendimento de como fazer as coisas. Amém? O apóstolo Paulo vai falar muito sobre a transformação da nossa mente. Nós deixamos de alcançar algumas coisas, não porque nós somos pessoas más, mas talvez é porque nós não nos posicionamos da maneira certa e não buscamos da maneira correta. E com muito temor eu tentei ajudar a todos a traçar um trilho para você experimentar mais de Deus, a buscar mais a Deus e desfrutar de experiências extraordinárias com o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. A marca do discípulo, não tem como você declarar que é um discípulo de Jesus e você não carrega marcas do que você venceu. Não tem como você declarar que é um discípulo de Jesus e não desfrutar de experiências sobrenaturais. E eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje. Enquanto nós adoramos, se você quer receber uma oração, talvez você se encontre nessas situações que eu citei, ou até mesmo em outras. Fala, cara, eu preciso ter um coração mais cheio de fé, eu preciso crer mais, eu preciso sair desse campo ordinário e viver o extraordinário de Deus. Você venha e a gente vai orar aqui por você, amém? Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. E essa é uma palavra que veio direto do coração de Deus. Homens e mulheres transformados, homens e mulheres maduros, homens e mulheres crianças que desfrutam de experiências sobrenaturais. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. E eu te inspiro, se você quer uma oração, se você quer receber algo, se você quer apresentar algo para o Senhor, se você quer receber um toque do Senhor, se você quer receber um toque que vai ajustar a sua vida ou alguma situação, se você quer apresentar para o Senhor alguma pessoa, alguma causa, que você venha aqui na frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.